Fala aí, família Caipora! Trago para vocês os melhores palpites do dia 18 de outubro. Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza? E trago também para vocês os resultados dos palpites sempre dos dias anteriores, beleza? No dia 16 tivemos 10 palpites com 9 greens e apenas um red, tá? 90% de taxa de acertos, beleza? Um resultado muito lindo para o dia 16. E no dia 17 eu trago para vocês que foram 20 palpites com 10 greens até o momento e temos 10 jogos que ainda irão acontecer. Então depois verifiquem esses jogos na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e também comentar ao final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites. Então vamos lá que essa porrada de jogos teremos nesta sexta-feira, fechou, galera? Então sem mais enrolação, bora pra intro! Salve família! Vamos começar com o nosso planejamento para esta sexta-feira. Separei 29 jogos para vocês desfrutarem nos palpites, beleza, galera? Então vamos lá com o jogo do Central Coast Mariners contra o Melbourne Victory. Traga essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida. Temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Central Coast, enquanto o Melbourne tem 72%. No histórico, são 25 vitórias do Melbourne, 16 empates e 12 do Central Coast. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Central Coast vem perdendo a 3 partidas e o Melbourne vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Central Coast, over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Japão, J1 League. Traga o Yokohama F Marinos contra o Albirex Niigata. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Yokohama é de 46% e eles têm um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Albirex tem 44%. No histórico são 19 vitórias do Marinos, 10 empates e 11 do Albirex. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Marinos vem a 5 jogos sem empates e o Albirex também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, Chengdu Hongcheng contra o Shanghai Port. Traga essa partida na Superliga da China com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Port jogando fora de casa é de 51%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Chengdu tem 61%. No histórico são 4 vitórias do Port, um empate e 2 vitórias do Chengdu. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Port vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Shandong Luneng contra o Chengdu, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Estrela Vermelha contra o Radnik Niš. Traga essa partida na Superliga da Sérvia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Estrela Vermelha tem 79% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Radnik, ele tem 67% também. Verificando no histórico, são 28 vitórias do Estrela, 4 empates e uma do Radnik. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Estrela Vermelha vem sem empates a 5 jogos e o Radnik vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre eles. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Kapaz contra o Karabag. Traga essa partida com vitória seca para fora na Premier League do Azerbaijão. O Karabag tem 81% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kapaz tem 11%. No histórico são 24 vitórias do Karabag e 4 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Kapaz vem sofrendo gols a 10 jogos e o Karabag vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, o Karabag venceu 5 das últimas 6 partidas.
Jogando fora de casa, ele também venceu 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Karabag em 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto Capaz venceu apenas uma de 6 partidas que disputou. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Al-Khalid contra o Al-Ahly. Traga essa partida na Professional League da Arábia Saudita com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Al-Ahly fora de casa é de 60%. Ele tem um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos, enquanto o Khalid tem 28%. No histórico são 5 vitórias do Al-Ahly e 3 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al-Ahly vence empates a 5 jogos, e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Al-Khalid, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas, e nos últimos jogos dos campeonatos, também temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Kolos Kovalivka versus o Shakhtar Donetsk. Traga essa partida na Premier League da Ucrânia com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Shakhtar jogando fora de casa é de 72%. Ele tem 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Kolos tem 33%. No histórico, são 11 vitórias do Shakhtar e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Não temos séries para esta partida, e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Kolos, over 1,5 gols em 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Hilal contra o Al-Fayha. Traga essa partida na Professional League da Arábia Saudita com vitória no primeiro tempo para casa. O Al Hilal tem 84% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fayha tem 33%. No histórico, são 7 vitórias do Hilal, 3 empates e 4 do Fayha. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Al Hilal vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros, o Al Hilal venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas que eles disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Al Hilal vence o primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Al-Seri contra o Al-Shahania. Traga essa partida na Stars League do Qatar com vitória seca para casa. O Sete tem 76% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shahania tem 28%. No histórico, são 8 vitórias do Sede, um empate e uma vitória do Shahania. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Sede vem a 10 jogos marcando gols e o Shahania vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros, o Sede venceu as últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Al-Sed venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Shahania venceu apenas uma partida e fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Copenhagen contra o Velde Bold Club. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com vitória seca para casa. Copenhagen tem 79% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Velde tem 6%. No histórico, são 24 vitórias da Copenhagen, 6 empates e 6 vitórias do Velde. Verificando a média de gols, é de acima de 3 gols. Em séries, Copenhagen vem a 10 jogos marcando gols e o Velde Bold Club vem a 10 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, Copenhagen venceu 5 das últimas 6 partidas e jogando em casa, venceu as últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, Copenhagen venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Velde Bold Club não vence há 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Al-Shabaab contra o Al-Nassr. Traga essa partida na Arábia Saudita Professional League com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Nassr fora de casa é de 60%. Tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Shabab tem 56%. No histórico, são 13 vitórias do Nassr, 8 empates e 8 do Shabab. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Nassr vem vencendo as 5 partidas e o Shabab vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Shabab, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, segunda divisão da Espanha, o Córdoba contra o Cartagena. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Córdoba é de 56%.
tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cartagena tem 22%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de abaixo de 2 gols. E em séries, Cartagena vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Córdoba, under 3,5 gols nas 2 partidas que disputaram, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, uma das nossas partidas em destaque, o Borussia Dortmund contra o St. Pauli. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de vitória seca para casa. O Dortmund tem 74% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O St. Pauli tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Dortmund, um empate e uma vitória do St. Pauli. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Dortmund vem 6 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, o Dortmund venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Dortmund venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o St. Pauli venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Penibond contra o Cardiff Met University. Traga essa partida na Taça de Gales com o mercado de vitória seca para casa. O Penibond tem 67% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cardiff tem 50%. No histórico são 7 vitórias do Penibond, 5 empates e 9 do Cardiff. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cardiff vem sofrendo gols a 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Penibond venceu 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Penibond venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Cardiff venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Championship da Escócia, eu trago o Hamilton Academical contra o Falkirk. Trago essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Falkirk fora de casa é de 61%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hamilton tem 44%. No histórico são 3 vitórias do Falkirk, 11 empates e 10 do Hamilton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Falkirk jogando em casa vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Beerschot contra o Anderlecht. Traga essa partida na 1A Pro League da Bélgica com o mercado de over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 62% para o Anderlecht jogando fora de casa. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Beerschot tem 6%. No histórico são 4 vitórias do Anderlecht e uma do Beerschot. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Anderlecht vem sem derrotas a 5 jogos e o Beerschot vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols nas últimas 5 partidas. Jogando na casa do Beerschot, também temos over do 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, o Mônaco contra o Lille na Liga 1 da França. Traga essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Mônaco é de 49% e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lille tem 50%. No histórico, 22 vitórias do Mônaco, 17 empates e 15 do Lille. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Mônaco vem a 10 jogos marcando gols e o Lille vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Mônaco, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, Newport contra o Chesterfield. Traga essa partida na Liga 2 da Inglaterra com o mercado de over do 1,5 gols. O Chesterfield tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Newport tem 33%. No histórico são uma vitória do Chesterfield e um empate e 2 do Newport. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Chesterfield vem a 3 jogos empatando, enquanto o Newport vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, também temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, o Leeds United contra o Sheffield United. Traga essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leeds é de 51%.
ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Sheffield tem 72%. No histórico, são 8 vitórias do Sheffield, 3 empates e 5 do Leeds. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sheffield vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Leeds, under 3,5 gols nas últimas 3. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Leeds que ele empatou com 2-2 contra o Sunderland. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Deportivo Alavés contra o Valladolid. Traga essa partida em La Liga da Espanha com o mercado de vitória e empate para casa. O Alavés tem 57% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valladolid tem 11%. No histórico são 14 vitórias do Alavés, 5 empates e 10 vitórias do Valladolid. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm perdendo nos últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Alavés venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Alavés venceu e empatou 4 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Alavés venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Valladolid não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Taça de Portugal, eu trago o Portimonense contra o Sporting. Traga essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Sporting é de 77% e ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Portimonense tem 44%. No histórico são 16 vitórias do Sporting, 1 empate e 2 vitórias do Portimonense. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sporting vem a 10 jogos marcando gols e o Portimonense vem a 7 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Brusque contra o CRB na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Brusque tem 40% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O CRB tem 33%. No histórico, é uma vitória para cada lado e 3 empates, e a média de gols é de acima de 1,5 gols. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Brusque em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Brusque venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o CRB venceu apenas 2 de 6. Fora de casa ele não vence, então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Goianiense contra o Cuiabá. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético Goianiense é de 44%. Verificando na forma recente, ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cuiabá tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Goianiense, 7 empates e 1 do Cuiabá. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Goianiense venceu empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Goianiense nas últimas 6 partidas. Jogando em casa, empataram a única partida. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a nossa partida de destaque, o Botafogo contra o Criciúma. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com over 1,5 gols. O Botafogo tem 68% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 44%. No histórico, são 3 vitórias para cada lado e 3 empates. E a média de gols é de abaixo de 2,5 gols. Em séries, o Botafogo venceu derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Botafogo, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Criciúma. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Independente de Santa Fé contra o Independente Medellín. Traga essa partida na categoria Primeira A da Colômbia, com mercado de vitória e empate para casa. O Santa Fé tem 47% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Independente Medellín tem 39%. No histórico são 16 vitórias do Santa Fé, 15 empates e 10 do Medellín. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Santa Fé venceu derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos vitória e empate do Santa Fé em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Santa Fé venceu e empatou todas as últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos,
o Santa Fé venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Independente Medellín venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida, vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, o River Plate contra o Vélez Sarsfield. Traga essa partida na Argentina com o mercado de over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o River Plate é de 44% e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vélez tem 83%. No histórico são 11 vitórias do River Plate, 12 empates e 13 do Vélez. A média de gols é de 2 gols. E em séries, o Vélez venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do River Plate, over do 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Vélez. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Deportes Tolima contra o Alianza. Traga essa partida na categoria Primeira A da Colômbia, com mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Tolima é de 61% e ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alianza tem 22%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 do Tolima. Em séries, o Alianza venceu empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols em todos os últimos 6 jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida é o Amazonas contra o Avaí. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com um handicap europeu de +2 para fora. O Amazonas tem 44% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Avaí tem 39%. No histórico, foi uma partida com empate entre 1-1. Verificando em séries, o Amazonas vence empates a 5 jogos e o Avaí vem empatando a 3 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Avaí ele não perde nenhuma das 6 partidas que disputou com 2 ou mais gols de diferença. E o Amazonas ele não vence com 2 ou mais gols de diferença as últimas 6 partidas que disputou. Então para essa partida eu separei um handicap europeu de +2 para fora. Fechou? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Bahia na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com o mercado de under 3,5 gols. O Cruzeiro tem 43% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Bahia tem 39%. No histórico são 11 vitórias do Cruzeiro, 6 empates e 4 do Bahia. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bahia venceu empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruzeiro, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Fortaleza venceu o Bahia por 4-1. Então para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar e também inscrever no canal, vocês que ainda não se inscreveram. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, família caipora, cheguei com o nosso bilhete. Separei Estrela Vermelha contra o Radnik Nis com over gol no primeiro tempo. Carabeg para vencer a partida contra o Capaz e separei over no 1,5 gols para o Beershot contra o Anderlecht. Vitória empate para casa entre Alavés contra o Real Valladolid e separei vitória empate para casa em Independente de Santa Fé contra o Independente Medellín. Uma odd total de 2,42 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!